Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Luciano Júnior, professor de História. Nós vamos para mais uma aula para as turmas do Educa Recife, especificamente para as turmas dos anos finais do 7º ano. Hoje nós contamos aqui com a ajuda da Amanda, nossa intérprete de Libras, que junto com toda a equipe de intérpretes nos ajudam aqui no projeto do Educa Recife, para tornar, ajudar a tornar nossas aulas mais acessíveis para todos e todas. E a Amanda está aqui no cantinho, tchauzinho aí, Amanda. É isso aí. Então, hoje também nós contamos com a ajuda dela, a poderosa professora Vanessa. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Ó, já estou aqui ligadinha no chat, Cauã já está dando aqui, né, o bom dia dele. Bom dia, Cauã. Olha aí, vamos aqui para mais um momento de estudo, né, de uma disciplina que eu particularmente adoro, que é a História, com esse professor maravilhoso também. Vamos lá participar, façam comentários, né? Tirem dúvidas, que a gente fica muito feliz. E é importante esse momento de troca, né? Porque aí é que nasce o conhecimento, a gente fica mais sabido e aprende mais, tá bom? Boa aula para todo mundo. Exatamente, aí eu subscrevo aí as palavras da professora Vanessa. Então, qualquer dúvida, qualquer comentário, joga lá no chat. E se você está se abestalhando ainda aí ó, e não baixou o aplicativo do Educa Recife, a gente vai pedir para Billy Boy fazer aquela mágica poderosa aí, já fez aqui ó, no cantinho aqui, os QR Codes. Aí é só apontar o celular para o QR Code que ele vai direcionar você para a loja de aplicativo específica, seja Android ou iOS, ok? Então vamos começar a nossa aula, a gente vai começar observando uma imagem, né? Vamos começar observando uma imagem. Então a imagem é essa daqui, ó. Presta atenção na imagem, observa o que é que a gente tem na imagem. É uma imagem que está em preto e branco, porque é uma imagem bem antiga. Então vocês observam aí o que é que a gente tem aqui. A gente tem um rio, ó. Tem uma canoa passando aqui no rio, com 2 tripulantes. A gente tem aqui ó, uma construção que lembra muito, né, um palácio, né, uma casa, né, bem grandona aí. E a gente tem a fundo, certo? Ao redor aí dessa construção, a gente tem palmeiras, né? Palmeiras, árvores que parecem aqui, ó, com palmeiras ou pé de coco, né? Então observa aí, é uma residência aqui, né? Bem grande, né? Gigante aí, com mais de 2 andares e repleta de janelas, né? Com torres, observa aí torres, né? Várias portas aqui, ó, de entrada, porém com uma porta central. Então, ó, as pessoas circulando por aqui. Então, observa essa imagem, porque essa imagem ela é uma representação do Palácio de Friburgo, que foi residência oficial de Maurício de Nassau, quando ele esteve como governante aqui no Brasil, né, durante o período da chegada, né, dos holandeses aqui no Brasil. Então, observa aí a imagem, né, do Palácio de Friburgo, e a gente vai mostrar mais na frente, no decorrer da aula, onde é que estava muito provavelmente localizada, né, esse palácio, porque ele chegou a ser destruído mais na frente, ok? Então a gente já adiantou, né, eu coloco as perguntas, professora, mas eu já adianto, então quando eu jogo as perguntas, eu já falei de tudo aquilo que eu queria que o pessoal respondesse, né, com a pergunta, né? Então vamos ver outra imagem, né? Essa imagem aqui, ó. Aqui o que é que a gente tem? Ó, observa aí, a gente tem a imagem de um engenho de açúcar de Pernambuco. Essa pintura é a pintura de um artista bem famoso, né? Um artista do período colonial, chamado de Franz Post. Essa pintura foi feita em 1645 e ela representa um engenho de açúcar aqui em Pernambuco. Então, o que é que a gente pode observar nessa imagem? Veja, a gente tem um grande terreno aqui descampado, né, com algumas pequenas plantações aqui.
A gente tem aqui, ó, a árvore, ó, o coqueiro, observa ali um coqueiro no canto, né? Aqui por trás uma palmeira. Aqui, ó, a gente tem outra palmeira, né? Vez ou outra aqui aparece uma palmeira. A imagem de fundo aqui a gente tem, ó, a cruz representando uma capela. A gente tem uma capela, né? Uma igreja. Aqui a gente teria aquilo que é conhecido como Casa Grande e o engenho propriamente dito, porque quando a gente fala dos engenhos, né, coloniais, a gente está se referindo a toda a organização, né? Você tem a Casa Grande, a senzala, o canavial, a casa de fervura, né? A casa da moenda, porém o engenho especificamente é essa maquininha aqui, ó. Essa moenda, essa daqui, ela é movimentada por tração hidráulica. Então observa aqui, ó, tem esse moinho, certo? Que ele é acoplado aqui, ó, a uma engrenagem que faz com que o engenho ele gire, enquanto que os escravos, né, que estão presentes aqui, eles vêm e colocam a cana para moer. Existiam dois tipos de engenho, né? O engenho movido a tração hidráulica, a água, né? Então aqui tinha um córrego, aqui devia ter um córrego, né, que passava por aqui e girava, né, o moinho, né, e fazia com que ele se movimentasse. E existia o engenho de tração humana, onde quem movimentava, né, as rodas lá do engenho, ou eram os escravos que iam puxando, né, empurrando ali, ou tração animal, né? Então se utilizava algumas pareias, né, de bois, e esses bois, né, eles faziam a roda ali do engenho, ela girar, ok? Então o que é que a gente pode observar na imagem, né? A gente já fez uma descrição dessa imagem, é a imagem de um engenho, né? A gente tem a área que muito provavelmente seria a área de plantio, o espaço aqui de moer, né, a cana-de-açúcar, a casa grande, a capela, né, os escravos, né, trabalhando aqui. Então observa que muito provavelmente aqui a gente tem dois tipos de escravos. A gente tem umas figuras aqui que representam, né, indígenas e representam negro africano, né? Então a gente tem esse pessoal trabalhando. Observem também que a gente tem alguns negros, né, que estão com mais roupas, ok? E outros com menos. Muito provavelmente esses negros mais bem vestidos, eles trabalhavam internamente, né, na Casa Grande, ou trabalhavam, né, às vezes até como chamado escravo de ganho, né, que é aquele escravo que ia, né, para o centro da cidade e ele vendia ali alguns quitutes e daquela renda apurada ele revertia aquilo ali para o senhor, né? Às vezes, a depender do senhor, podia ser que ele ficasse com uma quantia ali, que em alguns momentos, mais na frente, né, se costumava, né, em alguns locais, né, se permitia que o escravo ele juntasse aquela quantia para mais na frente ele comprar a sua carta de alforria, né, a sua carta de liberdade. Então, a gente já analisou isso aí, mas observa aqui essa imagem. Aqui a gente tem a imagem da Praça da República, que fica aqui, ó, no centro do Recife. Então aqui a gente tem a Praça da República, ao redor da Praça da República, né, que é uma praça, inclusive, né, que foi idealizada pelo paisagista, né, Burle Marx. A gente tem uma aula, né, para as turmas do 6º ano de História do Recife, onde a gente trabalhou, se não me engano, há 2 semanas atrás a gente trabalhou isso. Quem tiver curiosidade pode conferir essa aula. Então aqui a gente tem, ao redor, né, da Praça da República, a gente tem alguns prédios interessantes. A gente tem o Teatro Santa Isabel, a gente tem o Palácio do Campo das Princesas, né, que é a sede do governo de Pernambuco, tem o Liceu de Artes e Ofícios e o prédio do Tribunal de Justiça, né, do Estado de Pernambuco. Então, a gente observa, né, também que a Praça da República está bem próxima aqui ao do Rio Capibaribe, né? E por que a gente colocou essa imagem aqui? Ó? Por que a gente colocou essa imagem? Né? Porque a Praça da República é uma praça muito importante, localizada no bairro de Santo Antônio, no Recife, né? E ela se localiza no extremo norte do bairro, a noroeste, né,
norte e nordeste pelo ponto de junção dos rios Capibaribe e Beberibe. Então ela está ali em um local estratégico, né, de ponto de encontro ali de dois rios bem importantes, né, para o estado, né, de Pernambuco, ok? Então aqui, ó, a gente tem essa imagem do Google Maps, né, que mostra aqui, ó, a Praça da República, ó, ela aqui no centro. Então vejam, ao redor dela, ó, a gente tem, ó, o Palácio do Campo das Princesas, Tribunal de Justiça, né? A gente vai ter também aqui, ó, o Teatro de Santa Isabel, e mais para cá a gente tem o Liceu de Artes e Ofícios, né? O antigo Liceu de Artes e Ofícios. Aqui a gente observa, ó, vejam, que ela pega o encontro aqui de dois rios, ok? E a gente tem aqui, ó, pontes, ó, porque para quem não lembra, o Recife, né, é uma cidade que é cortada por pontes, porque a gente tem, né, o bairro do Recife, principalmente, né, o bairro de São José, o bairro de Santo Antônio, o próprio bairro do Recife, né, onde a gente tem ali a Praça do Marco Zero. Esses bairros, eles são interligados por pontes, porque são cortados por rios, se constituindo assim como pequenas ilhotas, né, que estão bem próximas do continente, né? Então a gente observa aqui, ó, a Praça da República, né, uma imagem aqui ampliada, ok? E na Praça da República a gente já falou, né, que está edificada aí, ó, o Palácio do Campo das Princesas, Teatro Santa Isabel, Palácio da Justiça e o Liceu de Artes e Ofícios. Então aqui a gente tem, ó, o Palácio do Campo das Princesas, em destaque, aqui o Teatro de Santa Isabel, tudo próximo ali. Ó. E aqui é a imagem, né, do Palácio de Justiça, né, do estado de Pernambuco, ok? Então veja, por que a gente falou disso? Porque o objetivo da nossa aula hoje é tentar entender como ocorreram as invasões holandesas, né, no Brasil e no Recife. E por que a gente colocou isso? Vamos lembrar que a gente colocou no início a imagem do Palácio de Friburgo. Que o Palácio de Friburgo, muito provavelmente, ele foi construído mais ou menos nessas imediações aqui, ó. Nessas imediações aqui, ok? Só que mais na frente ele foi destruído. Então, foi destruído e no local, bem mais na frente, foi construída aqui essa área, né, verde aqui, que constitui a Praça da República. Então, a gente tem essas imagens, né, e a gente vai tentar entender como é que se deu a questão aí das invasões holandesas durante esse período. Professora, como é que está aí a participação dos nossos alunos no chat? Eles estão atentos. Agora apagou aqui as mensagens, mas eu perguntei se tem alguma dúvida ou comentário, ninguém se manifestou. Ok, então vamos aguardar aí, né? Então veja, a invasão holandesa, ela fez parte, né, do projeto da Holanda, né, chamados Países Baixos. Na verdade, os Países Baixos, a gente tem não só a Holanda, a Bélgica, né? Então, a junção de alguns países ali, mas se referia à Holanda também como Países Baixos, né? De ocupar e administrar o Nordeste brasileiro por intermédio da Companhia Holandesa das Índias Ocidentais, né? Então, os holandeses, eles vão criar aí a Companhia das Índias Ocidentais e a gente vai ter aqui, né? Essa companhia, ela vai traçar um projeto aí para invasão do território aqui brasileiro. A gente vai tentar entender o que é que motivou a invasão, né, dos holandeses ao território do Brasil. Veja, os holandeses, eles tinham grande interesse no açúcar brasileiro, porque quando a gente fala de produção do açúcar no Brasil, a gente está falando de uma parceria que existia entre portugueses e holandeses, na qual os portugueses, eles detinham a técnica de produção do açúcar e isso era financiado com capital holandês. Então, os holandeses financiavam essa produção e ficavam responsáveis por transportar o açúcar produzido aqui no Brasil para a Europa, chegando lá pelo refino e distribuição no continente europeu ali. Então, havia muito capital holandês investido nos engenhos brasileiros, ok? Então, a gente viu aqui, eu expliquei, a indústria açucareira, ela é uma parceria aí, ó, do capital holandês com a técnica portuguesa
e essa parceria ia muito bem essa parceria entre holandeses, né, e portugueses. Porém, vai acontecer um episódio lá na Europa, né, que vai fazer com que esse negócio desande. E a gente está se referindo aí à questão, né, da União Ibérica, que fez do Brasil uma colônia da Espanha. Vamos tentar explicar como é e o que foi aí a União Ibérica, né? Então, a União Ibérica, a gente colocou aqui nesse texto, né, foi a unidade política que regeu a Península Ibérica de 1580 a 1640 e que foi resultado da união das dinastias, né? A união dinástica aqui, ó, entre as monarquias de Portugal e Espanha após a Guerra de Sucessão Portuguesa. O que é que vai acontecer? A gente tem, né, que em Portugal o rei, né, Dom Sebastião, ele morre e o trono de Portugal vai ficar vago, ou seja, ele vai ficar sem um sucessor. Nesse sentido, o rei da Espanha, Filipe II, ele alega que era o parente, né, mais próximo, né, do rei, e com isso ele invade o território vizinho, né, Portugal, e anexa o território de Portugal ao território espanhol. Então, assim, o rei de Portugal morre, não deixa um sucessor. O rei da Espanha diz, ó, eu sou o parente mais próximo dele vivo. Então, esse negócio tem direito aí de ser ocupado, né, e de ser anexado ao meu reino. Então, entre 1580 e 1640, né, a Espanha ela vai deter o domínio ali do território de Portugal e, por tabela, das colônias portuguesas, né, que existiam, né, nesse período, ok? Então, em que é que isso influenciava na parceria entre holandeses e portugueses? Detalhe simples, a gente vai observar que o rei, na verdade, o território da Holanda, ele tinha uma rivalidade, né, com o território da Espanha. A Espanha era inimiga da Holanda. Então, quando os espanhóis dominam os territórios portugueses, eles vão decretar ali a expulsão dos holandeses de todos os territórios portugueses, inclusive das suas colônias, no caso específico também daqui do Brasil, que era a colônia portuguesa. Então, essa parceria que existia entre portugueses e holandeses, ela vai ser colocada em xeque, ela vai ser ameaçada. Então, os holandeses eles são expulsos, né, daqui do Brasil e, a fim de retomar o território, eles vão criar, em 1621, a Companhia das Índias Ocidentais. Então, essa companhia foi criada, financiada ali, para organizar um projeto, né, de invasão do território brasileiro. Tentando, por quê? Eles tinham muito capital investido, né? A gente viu, eles tinham muito capital investido nos engenhos. Então, nessa perspectiva, eles tinham que retomar aqueles territórios para não ficar no prejuízo. Então, a Companhia Holandesa das Índias Ocidentais, ou Companhia Neerlandesa, né, das Índias Ocidentais, foi uma companhia majestática, né, de mercadores holandeses, ou seja, ela tinha, né, um patrocínio ali, um financiamento ali da monarquia, né, holandesa. Então, aqui é a bandeira, né, da Companhia das Índias, né, Ocidentais, e a companhia tornou-se um instrumento de colonização holandesa, né, nas Américas e foi responsável pela ocupação de áreas no Nordeste brasileiro do século XVII, né, no caso no século XVII, a partir de 1600 e um pouquinho, né? Então, criada a companhia, os holandeses eles trataram de invadir o território brasileiro. Então, a primeira tentativa de ocupação ocorreu na Bahia em 1624. Então, essa tentativa ela durou um ano, eles fizeram um cerco ali, tentaram invadir a Bahia durante um ano, mas devido à resistência local e ao bloqueio naval, né, que foi imposto pela Espanha, eles não conseguiram. Então, lembrar que a Espanha
ela tinha uma esquadra, né, marinha muito poderosa, e esse bloqueio naval, né, espanhol, ele contribuiu para o insucesso, né, dessa invasão. Então, em 1630, veja, eles tentam, né, a primeira ocupação em 1624, e 6 anos depois, eles retornam e atacaram Pernambuco, que concentravam a grande parte, né, da produção do açúcar e era menos policiado que a capital da colônia, né? No caso, na época, né, a capital era Salvador. Então, eles tentam invadir Salvador, não conseguem. Aí eles se reorganizam. 6 anos depois, eles retornam e dizem, ó, qual o território que é menos policiado aí? É Pernambuco. Assim, por coincidência, né, Pernambuco ele era, naquele momento, o local onde mais se produzia, né, cana-de-açúcar, certo? Inclusive, né, durante um bom tempo foi assim. Hoje, por exemplo, Pernambuco não é mais o maior produtor de açúcar, não somente do Brasil, mas também não somente do Nordeste. Então, ele perdeu esse status, né? Hoje, o maior produtor de açúcar, até onde a gente pesquisou, é o estado de São Paulo. E por que isso? O que acontece lá, professor, é o seguinte, aqui a gente tem os nossos territórios, né? Eles são territórios de montes, né? Montanhas ondulados, né? Então, isso dificulta, por exemplo, a utilização de trator, de máquina. Lá em São Paulo, eles têm territórios planos. Então, eles fazem a plantação e podem utilizar máquinas ali para coletar, né, a cana-de-açúcar num espaço mais rápido. Isso faz com que eles podem reiniciar o processo de plantio também mais rápido. Mas aqui no Nordeste, né, o Pernambuco perdeu o status de maior produtor de cana-de-açúcar, aí perdeu para o estado de Alagoas. Né? Alagoas hoje produz mais cana-de-açúcar, né, mais açúcar por tabela, né, e álcool, né, feito de cana-de-açúcar, do que o território aqui de Pernambuco. Né? Então, veja, nesse sentido, após a invasão, né, entre 1630 e 34, ocorre a ocupação, que foi um empreendimento, né, da conquista da capitania. Lógico, né, essa ocupação ela vai enfrentar a resistência, né, portuguesa, inicialmente aí por meio do governador, né, Matias de Albuquerque, e porém os holandeses eles vão ocupar o território, né? Eles invadem e conseguem ocupar o território. Então, o que é que facilitou esse processo de ocupação? Primeiro, a desorganização da lavoura, né, canavieira, né? Então, engenhos muito espalhados, não existia uma concentração de engenhos em um único local que favorecesse, né, por exemplo, o policiamento daquelas áreas. Então, eram locais isolados, né? Então, devido a isso, né, eles tiveram condições, né, de invadir e de ocupar o território. Outra coisa, em se tratando do fato de que existia parceria entre holandeses, né, e portugueses, quando os holandeses são expulsos, o que vai acontecer é que vai deixar de circular capital holandês, né, aqui no território. Isso vai desorganizar a economia nesses espaços. Né? Então, outra coisa, né, a destruição dos engenhos na luta pelo controle da região. Né? Então, de forma a amedrontar a população, a turma começou a invadir também os engenhos e destruir grande parte desses engenhos, certo? E isso levou, por exemplo, a uma grande fuga, né, de escravos, né? Os escravos, no meio desse tumulto, né, muitos desses escravos fogem, né, desses engenhos, vão se direcionando, né, para o interior, e no interior do território brasileiro aí, eles começam a fundar, por exemplo, alguns quilombos, né, naquela região. Ok? Então vejam, o que é que a gente pode falar mais a respeito disso? Vamos lembrar, certo, que nesse sentido aqui, quando os escravos eles fogem, né, para o interior, eles começam a fundar os quilombos, né? E desses quilombos, né, que vão ser fundados, o mais importante desses quilombos será o quilombo de Palmares. Né?
Então, o Quilombo de Palmares, inclusive hoje, no local onde existia o Quilombo de Palmares, existe ainda resquícios ali do quilombo, né? Existem comunidades quilombolas, né? Formadas por descendentes, né? Desses escravos, né? Que fugiam e iam ocupar ali o espaço, né? Dos quilombos e aberto para visitação. É uma coisa interessante que a gente tem que observar. O Quilombo de Palmares ele está localizado na região da Serra da Barriga, que é um território que fica ali no município de União dos Palmares, né? E pertencia, inclusive, à antiga capitania de Pernambuco. O território ali pertencia à antiga capitania de Pernambuco. Porém, mais na frente, né, devido a questões de ordem política, Pernambuco ele vai perder parte, né, dos seus territórios. Então, Pernambuco que tinha territórios, né, que iam desde a Paraíba, por exemplo, de parte do território do estado da Paraíba até parte do território do estado de Alagoas, ele vai perder esses territórios. Então, nesse sentido, hoje, o município de União dos Palmares, ele pertence ao estado de Alagoas. E naquela região ali foi construído, né, o Quilombo de Palmares. Né? Por que, que a gente está falando nisso? Né? Hoje a gente está, dia 2, não é isso? É dia 2 de dezembro. Porém, a gente acabou de sair do mês de novembro, né, que é o mês onde a gente tem o dia, né, da consciência negra. Né? Então, a gente tem que lembrar também, né, da influência, né, do povo africano para a consolidação, né, e para a construção, né, da cultura brasileira. O Brasil, infelizmente, né, professora, é um país ainda muito racista, um país onde, apesar da maioria da população ser composta, né, por pretos e pretas, né, pretos e pardos, então a gente ainda tem um resquício muito grande do racismo. Né? Racismo que faz, por exemplo, com que em uma mesma profissão a diferença salarial entre brancos e pretos chega a ser algo próximo, né, dos 28%. Né? Os negros eles terminam ganhando aí 28% a menos. Né? E isso gera um custo. Fui fazer uma pesquisa outro dia, professor, e eu vi que o custo do racismo no Brasil ele é estimado em algo aproximado, né, de 8 bilhões de reais por ano. Apenas nessas questões. Né? Você veja, são 8 bilhões, né, de reais que deixam de entrar e circular na economia por ano, apenas porque existe ainda essa questão do racismo, né, que faz com que negros eles tenham algo em torno de 28% a menos de salário, né, do que os brancos. Então, essa questão do racismo ela tem que ser combatida. Vale a gente lembrar um pouco aí da trajetória do Zumbi, né, que foi o líder, né, do Quilombo de Palmares. Inclusive, o Dia da Consciência Negra está associado, né, à data, né, de assassinato lá do líder, né, Zumbi. Então, fica isso, né, como mensagem aí para vocês, como sugestão de atividade aí sobre a orientação do seu professor, da sua professora. A gente pede para que você pesquise sobre alguns artistas, né, do período holandês e suas obras. Né? No mais, agradecer a Amanda, agradecer a professora Vanessa. Professora, tua mensagem final aí para os alunos. Eu é que agradeço aqui o convite, né, de estar nessa aula aqui maravilhosa. Agradeço a participação também de Cauã, Tâmara, Ana também, que marcou presença aqui no chat. Eles também adoraram a aula, viu? Aula maravilhosa mesmo, a entender aí o período holandês aqui no Brasil, aqui em Pernambuco, né, no Nordeste também. Só tenho a agradecer e fico muito feliz aqui com esse convite. Um beijo bem grande para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau. Então, é isso, pessoal. Tchau, tchau e até a próxima aula.